que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Em paz. Em Obrigado. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Olá, querido irmão, querida irmã, internauta. É uma alegria grande aqui estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, mentora do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, da cidade de Duque de Caxias, a qual temos muito apreço, temos muito carinho. É uma alegria grande estarmos nesse novo formato de palestras virtuais, reuniões públicas virtuais. Para começar, gostaríamos de agradecer infinitamente ao nosso irmão Ricardo Gomes pela oportunidade de aqui estarmos, pois foi ele que nos convidou para esse momento. Então, querido Ricardo, receba o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Em breve, com certeza, todos nós estaremos juntos. Então, queridos irmãos do Caminheiros, nos cabe falar hoje a respeito do Evangelho, sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Dai de graça, o que de graça recebestes. Esse capítulo é muito interessante, porque ele é para todos, é para todos. Nós vamos falar sobre mediunidade e a importância de não ser cobrada essa mediunidade. Esse capítulo trata isso. Antes de adentrarmos no capítulo, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Gostaríamos de fazer uma breve introdução. Vou perguntar a todos vocês. Vamos nos perguntar. Eu sou médium? Quem é médium? Levanta o dedo. Será que todos nós somos médiums? O médium é somente aquele que vê, que escuta os espíritos? É aquele que recebe cartas psicografadas? É aquele que os espíritos falam através do seu aparelho fonador? Ou qualquer pessoa, digamos, comum, né? Normal, não que mediunidade não seja a normalidade, muito pelo contrário, não é. Mediunidade não é doença. Mas qualquer pessoa, será que possui a mediunidade? Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele deixa claro que todos nós somos médiuns, mesmo aqueles que não veem os espíritos, que não escutam os espíritos, que não recebem cartas psicografadas, que não recebem os espíritos para que falem através dos órgãos da fala. Pois todos nós somos médiuns, ele deixa claro, por estarmos suscetíveis de receber as influências espirituais dos nossos irmãos desencarnados, ou seja, esses irmãos espíritos, assim como nós, que não fazem mais parte da Terra, não estão mais num corpo material, mas estão no corpo espiritual. Então todos nós somos médiuns por isso. Mas Kardec deixou claro que a mediunidade só classificou o médium
como o ostensivo, realmente o médium, na acepção do termo, da palavra, aqueles que as têm de forma ostensiva. Os que veem, os que escutam, os que psicografam, etc. Não é? Então, a mediunidade é patrimônio do espírito imortal. A mediunidade nos foi dada por amor, por Deus. E Deus não teve privilégio. A mediunidade não é só nossa, de nós espíritas, é dos nossos irmãos católicos, provavelmente muitos irão nos assistir, é dos nossos irmãos evangélicos, budistas, nossos irmãos umbandistas, nossos irmãos também sem religião, sem doutrina. A mediunidade é para todas as raças, todos os credos. A mediunidade não tem distinção. Então a mediunidade, ela nos foi dada. Eu me lembrei agora de Emmanuel, o espírito de Emmanuel, no Consolador, que ele faz um tratado sobre mediunidade no Consolador. E ele deixa bem claro que a mediunidade foi-nos jorrada para a felicidade, nossa felicidade e nosso crescimento espiritual, moral. Então a mediunidade é algo natural. Inclusive Kardec, no Livro dos Médiuns, em vários momentos ele deixa claro que mediunidade e médiuns não têm relação com o misticismo. São efeitos naturais que têm a sua explicação. Então, como falamos, antes de adentrarmos ainda na introdução, nós já perguntamos se todos somos médiuns. Já sabemos que sim. Mas há aqueles que têm mais compromisso. Será por quê? Será que médium são aquelas pessoas que são diferentes, que são pessoas melhores do que as outras, porque têm a mediunidade? Será, gente? Ah, não, mas ele vê, ele ouve os espíritos, ele escuta. Ele deve ser uma pessoa muito boa. Deve ser uma pessoa boníssima. Deve ser uma pessoa altamente evoluída. Muito pelo contrário. A maioria de nós médiuns, vamos falar de nós médiuns reencarnados, habitantes da Terra, num corpo material. A maioria de nós médiuns somos espíritos que falimos no passado, em existência passada, sobremaneira. Erramos, nós enfiamos os pés pelas mãos e recebemos a mediunidade como oportunidade de resgate. Quem fala isso não sou eu, não. Lembrando Emmanuel, novamente, no livro de nome Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, no livro de nome Emmanuel, psicografia pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, que é o nosso maior modelo de mediunidade gratuita. Vamos falar sobre ele também. Então, nesse livro Emmanuel, o Emmanuel Espírito, através de Chico, deixa bem claro. Ele lá tem mais outro tratado de quem são os médiuns. Então ele deixa claro, os médiuns são almas arrependidas. Está lá, podem lá ver. Podem lá ver, pegar. O nome do livro é Emmanuel, é um livro de 1940, atualíssimo. Emmanuel, psicografia do Chico, e ele fala lá sobre os médiuns, quem são os médiuns, mensagem aos médiuns. Ele nos exorta a atenção, nos chama a atenção. Então, médiuns, ele coloca, são almas arrependidas que aceitaram o sacerdócio da mediunidade para se resgatarem, pois são almas que fracassaram sobremaneira nos excessos dos vícios, do poder. Né? São pessoas que usaram o seu magnetismo não para o bem, são médiuns que cobraram no passado, então aceitaram novamente o compromisso com Jesus de vir com a mediunidade para, junto daqueles que prejudicou, poder fazer o bem e assim ir se resgatando. Vamos falar para aquele irmão que tem mediunidade ostensiva. A mediunidade é uma bênção de Deus. É a oportunidade que nós temos de nos resgatar. Tem os seus percalços, digamos assim, as suas disciplinas.
mais é oportunidade de redenção. Então, todos os que têm, queridos irmãos, a mediunidade ostensiva, não fuja dela. Não fuja. Nós, na doutrina espírita, nós temos condições de, através das obras da doutrina espírita, dos clássicos, mas sobretudo as obras da codificação e o livro dos espíritos, de esclarecer o livro do livro dos médiuns, né, que é o maior manual de mediunidade que existe, mais confiável, de esclarecer o que é mediunidade. Às vezes o irmão fica na dúvida por o que ele está sentindo, os sintomas, e nós não podemos apontar, você é médium ou você é médium. Só a pessoa que tem mediunidade que sabe se é médium ou não. Mas tem que ficar atento, porque os sintomas da mediunidade podem ser confundidos com outros sintomas. Então, por isso, a necessidade de estudar a mediunidade, saber com o que está lidando. Um químico, até ele fazer experimentos com as fórmulas, né? com todo o material que ele usa em laboratório, ele estudou muitos e muitos anos. Ele não foi misturando, manipulando me fugiu o nome aqui, mas ele não foi manipulando as fórmulas, as substâncias, lembrei, assim, do nada. Ele sabe que se determinada substância atuar outra, ele pode fazer uma explosão. Então imagina, nós não somos químicos, vamos mexer com as substâncias, com a química, né? Em laboratório nós vamos nos machucar, não vai dar certo. Assim como um cirurgião, ele tem que estudar muitos anos para até fazer uma cirurgia no corpo físico, seja ela mais complexa ou não. Assim é a mediunidade, nós precisamos estudar muito a mediunidade. Nos estudar, sobretudo, mas estudar a mediunidade, saber o que nós temos. Mas, sobretudo, queridos irmãos, o médium ele precisa se evangelizar em primeiro lugar. Emmanuel deixa claro também, tanto na obra Emmanuel como no Consolador. No Consolador fica bem claro qual o primeiro ato que o médium sincero precisa fazer. Aí ele diz lá, estudar muito e evangelizar-se a si mesmo. Ou seja, nós somos seres orgulhosos, egoístas, precisamos nos vigiar sobremaneira. E o médium é aquele mais sensível. O médium nós devemos ter cuidado para falar com carinho com ele. Porque o médium é mais fácil de se suscetibilizar. Então o estudo vai dar discernimento, vai dar entendimento ao médium para que ele também se proteja, para que ele entenda as coisas, para que ele comece a compreender o que é dele, o que não é. Eu acho muito interessante as palestras, queridos irmãos. Vamos fazer aqui um breve parênteses, porque a nossa intenção não é fazer edição da palestra, né? A nossa intenção é ir direto, tocar o barco direto. Então vamos fazer um breve parênteses. Interessante, nós fizemos um roteirinho aqui. Esse roteirinho já não está como nós idealizamos, que preparamos para falarmos agora. A espiritualidade nos envolve de uma forma sutil. Eu não estou vendo nada, não tem nenhum irmão aqui me passando mediunicamente, né, o que dizer. Mas a inspiração vem, é essa questão. Todos nós somos médiuns, pois estamos suscetíveis de receber as influências boas ou ruins. O nosso propósito agora é do bem, a influência é boa. Então, nós estamos caminhando por um caminho totalmente diferente, é isso que eu quero dizer. E eu quero agradecer, nós vamos agradecer muitíssimo por essa oportunidade, pois sabemos que está dando certo, não é?
Então, voltando, a mediunidade é patrimônio do espírito mortal. A mediunidade, para nós, espíritos reencarnados, encarnados no corpo, ela funciona como ligação entre o plano material e o plano espiritual. Quem são os médiuns? Estamos recapitulando. São almas arrependidas que aceitaram a incumbência de Jesus, sobretudo os médiuns espíritas, de virem com a mediunidade, de se prepararem adredemente durante muito tempo para, com a mediunidade, ao reencarnar, almas arrependidas, poderem se ajustar com todos aqueles que prejudicou sobremaneira no passado, em vários campos, sobretudo o poder, no sexo e por aí vai. Livro Emmanuel, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E aí nós também pensamos em falar um pouquinho sobre a mediunidade no momento atual, antes de adentrarmos no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes, e da importância de não se cobrar nada, não só dinheiro, né, em relação à mediunidade. Mas olha só, gente, e a mediunidade no momento atual? Como fica? Para nós espíritas, nós que não estamos tendo mais a reunião mediúnica, nós que não estamos doando o nosso fluido na hora da aplicação do passe, né, que não estamos dando passe, nós que não estamos, os psicofônicos que não estão recebendo através da fala, que não estão participando de reunião mediúnica de uma forma geral, porque mediunidade a gente não trata só na reunião mediúnica, trata na palestra, trata quando o companheiro está na casa espírita, está organizando, está nas faxinas, está na cantina, quando está recebendo no acolhimento algum irmão necessitado, está no carinho. Então a mediunidade está em todo lugar. A gente não exerce a mediunidade só na casa espírita. Mas, no momento atual, as nossas casas estão fechadas. E a maioria de nossas reuniões mediúnicas das casas espíritas não está acontecendo como é para acontecer. E assim tem que ser. E o ideal é que não aconteça também de forma virtual, não. Mas como os médiuns estão se virando? Porque o canal da mediunidade continua aberto. Não é? A pineal, que é a glândula da mediunidade, a qual caracteriza a nossa mediunidade como orgânica, ela continua funcionando. Será que a espiritualidade permite que a gente não nos proteja? Será que eles nos deixam sem proteção? O médium sincero, bem sintonizado com a espiritualidade superior, com seus guias, aquele que procura se melhorar, que procura fazer sua reforma moral, ser menos orgulhoso, menos egoísta, né? Esse, com certeza, os companheiros espirituais, sobretudo os irmãos do seu guia em especial, mas os irmãos da sua reunião mediúnica, da sua casa, da equipe que aplica o passe, né? Eles vão controlar a saída desse fluido, do ectoplasma. Mas outro dia o companheiro falou com a gente, mas eu tenho assim acumulado tanto fluido nesse momento porque eu não estou doando o fluido. Peça em oração. O momento nos pede. Quantos irmãos estão desencarnando aí pela Covid-19 e também por outras doenças? Os espíritos continuam sendo atendidos mesmo sem reunião mediúnica. Quantos de nós não participam no plano espiritual de reuniões mediúnicas nesse momento? Então peça à espiritualidade que aproveite esse ectoplasma para a cura, para os irmãos que estão internados, para os irmãos também que estão desencarnando, para que a espiritualidade possa fazer quadros espirituais, quadros mentais, telas espirituais com esse ectoplasma para atendimento de muitos irmãos. Então pede, doa, né? Em oração, sinta-se abraçando os irmãos, sinta-se fazendo uma visita a um doente, sinta-se fazendo uma visita a um enfermo, sinta-se fazendo uma visita a um doente, sinta-se fazendo uma visita a um enfermo, 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 sinta
né? Doa esse fluido. Ou nas lives. Opa, estou falando em live, né? Esse modelo aqui é um pouquinho diferente, que é gravado. Eu estou muito acostumado a fazer live no nosso momento de união e oração do Terceiro Seu, através da página do Facebook e também do YouTube. Então, por isso que nós de início pensamos, vamos fazer direto, né? Como se fosse ao vivo. Mas, para mim, aqui está sendo ao vivo, né? Então, que nesses momentos em que nós estamos assistindo às palestras virtuais, que a gente também possa endereçar aquele nosso melhor sentimento, doar o nosso ectoplasma, os nossos fluidos, aquele que tem mais doa para quem tem menos. E assim vamos caminhando. Então a mediunidade continua. E nós espíritos, e nós médiuns, continuamos médium e não estamos desassistidos. Entende, gente? A gente continua assistido pelos nossos guias, pelos nossos mentores, sobretudo se temos a intenção do bem de nos melhorar e de fazer a caridade. Aliás, segundo os espíritos da codificação, é condição sine qua non para todos nós para assegurarmos uma vida futura melhor. Não basta não só fazer o mal, não fazer o mal apenas, precisamos fazer a caridade. E essa caridade começa com a gente. E lembrando, queridos irmãos, que tudo passa. Esse momento de dificuldade coletiva que estamos vivendo irá passar. Mas é uma bênção todos nós estarmos sendo provados dessa forma. Nós escolhemos ou aceitamos, antes de renascermos, passarmos por esse momento, por essa provação coletiva. Que possamos nos sintonizar a mente não nas ondas do medo, que são ondas perniciosas, mas que, se visitados pelo medo, que possamos usar da oração, da prece e elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores, nossos guias, para não adentrarmos, não engrossarmos essa sintonia. A nossa psicosfera da Terra já é tão pesada naturalmente, né? Nós somos chamados, não somente os médiuns, mas sobretudo nós cristãos, somos chamados para dar o nosso testemunho no momento atual. Testemunho de fé, porque a gente não morre. O que morre é o corpo material. Aliás, nem o corpo material morre. Ele se transforma. Nós vamos continuar vivos. Então, se por acaso viermos a desencarnar aqui, seja pela doença que for, continuaremos vivos. Ah, Mauro, mas você é tão insensível. Não, é fato. É questão de fé, de construção, mas sobretudo é questão de ser assim. E nós temos a comprovação pela mediunidade. Não é, queridos irmãos? Já estamos caminhando para 22 minutos, não vamos acelerar mais um pouquinho. Então, não é nossa intenção falar sobre tudo, mas agora nós vamos, nesses instantes finais, falar um pouco do Evangelho. Né? A nossa introdução ficou um tanto quanto longa, né, Ricardo? Sinto você aqui comigo, querido Ricardo, mesmo dessa forma diferente, né? Que legal. Então, lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes, ele vem falando o dom de curar. Né? Existem médiuns de cura. Uma grande maioria nem sabe que são médiuns de cura, que tem um fluido salutar, e é uma mediunidade raríssima, não é? Raríssima. Então ele fala sobre o dom de curar no item 1 e 2, ele fala em relação às preces pagas, que também não é o dai de graça o que de graça recebestes, né? Ele vem falando também dos mercadores expulsos do templo, aquela passagem de Jesus, né? Que Jesus lá, a passagem está em Marcos 11, 15 a 18, Mateus 21, 12 e 13. Aí nós pedimos aos queridos irmãos que consultem a obra. E no item 7, 8, 9 e 10, Kardec coloca, sobretudo, a questão da mediunidade gratuita.
Então ele coloca assim, queridos irmãos: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Queridos irmãos, imaginem Francisco Cândido Xavier, tantas ou mais de 420 obras que ele psicografou, livros que ele escreveu. Imagina se nosso querido Chico recebesse por cada obra psicografada. Não é? Estaria milionário aos olhos dos homens, mas paupérrimo aos olhos de Deus. Porque Chico Xavier foi o maior exemplo. Todas as obras ele doou para as instituições de caridade. Ele sempre dizia: não é meu, não fui eu. Esses pensamentos, esse livro quem me ditou foi o espírito fulano de tal, não, eu não tenho direito de cobrar. O pai dele, que era vendedor de bilhete de loteria, certa vez, tem uma história bem interessante, né? Todos devem saber, que eles passavam muitas dificuldades financeiras. Falou com o Chico: mas Chico, não tem como você falar com os espíritos aí que escrevem por você para deixar uma obra para a gente, para que a gente possa vender, que nós somos tão pobres? Não tem essa história? E Chico disse: não, meu pai, não posso, não é meu, não é certo. E ele continua aqui: Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé, porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os tesouros de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Ô Chico, é por isso que a mediunidade não é um privilégio. Não é privilégio nosso, dos espíritas, né? De ninguém. E se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Kardec inteligentíssimo, né? Sem dúvida é possível obter-se manifestações. Desse modo, quem, porém, garantiria a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com sinceridade e em seguida inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Semelhante atrai semelhante. Se a pessoa é boa, a sua companhia espiritual vai ser boa também. Se a pessoa tem bons sentimentos, tem uma vibração harmoniosa, é uma pessoa caridosa, ela estará bem assessorada espiritualmente. Ao passo que, se for
uma pessoa, sem julgar, irmãos, mas se for uma pessoa que ainda não tem em si os sentimentos cristãos, vamos falar assim, a sua companhia espiritual também é do mesmo teor. Né? Semelhante atrai semelhante. E nós impregnamos o nosso corpo eletromagnético, a nossa aura, com a nossa energia, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de ser. Então, é igual água e óleo. Se eu tenho a informação de caridade, de amor, de benevolência, de compaixão, aquele que não vibra nessa sintonia vai repelir. Não é? Ao passo que, também se a minha vibração é uma vibração pesada, densa, se eu tenho essa informação de sentimentos contrários ao amor, ao Evangelho do Cristo, naturalmente que as pessoas que estão em outra faixa, estão na faixa do bem, não vão se vincular com a gente, vai repelir. É natural. Não tem uma dimensão. Olha, eu tenho essa informação assim para nós encarnados. Mas os espíritos desencarnados, eles veem a nossa aura, eles veem o nosso campo eletromagnético. Então não adianta, irmãos, nós dizermos, falarmos coisas belas, bonitas, maravilhosas da boca para fora, mas se o coração não está cheio disso. Porque a informação está no nosso campo, está na nossa mente, está no nosso ser. Então, para terminar, meia horinha agora. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. É isso que atrai os bons espíritos. É a benevolência, a indulgência, a humildade, o devotamento, a abnegação, o maior desinteresse moral e espiritual e material. Ao contrário, o apego à matéria afasta os bons espíritos. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma condição efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte. A tradução do Guilom Ribeiro, essa é do Noleto Bezerra, dos ledores de Bonadicha. Como também porque um obstáculo material a isso se opõe. Pulando um pouquinho para o item 10, para fecharmos, ele coloca: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de um modo ainda mais absoluto, é mediunidade curadora, como nós falamos, é raríssima. E há irmãos que a possuem, tem um fluido salutar para a cura que nem não sabem, mas que a espiritualidade aproveita. O médico dá o fruto de seus estudos feitos. Olha que lindo Kardec. Muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, o médium, aquele que doa o seu fluido, né? Por vezes dá o seu fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O magnetizador, está falando do magnetizador, perdão. O magnetizador dá o seu próprio fluido, aí pode pôr preço, é dele. Na época de Kardec havia muitos magnetizadores, até hoje ainda há. Né? Não vamos entrar nessa questão. Mas o médium curador deixa claro, transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Se alguém de nós tem a pretensão de ser um médium curador, que se melhore cada dia que passa, que melhore a sua vibração, que se torne menos orgulhoso, menos egoísta, que naturalmente o nosso fluido melhora. Não é? Mas eu vou fazer. Não é. A pessoa precisa ser, é uma condição moral. Condição moral a qual nós devemos caminhar. É o pouco que Jesus nos pede para que nós nos reformemos moralmente, sejamos menos orgulhosos, menos egoístas. É o pouco que Jesus nos pede pelo muito que Ele nos dá.
Então, uma condição, se quer ser um médium de cura, seja naturalmente, melhore-se, né? Aceite as coisas como são, as situações como são, ore. Não sejamos, vou me colocar também nessa, não sejamos aquele que coloca lenha na fogueira de uma discussão, de uma dissensão. Nossos momentos de hoje, com polaridades bem idênticas, pensamentos diferentes, divergentes, que saibamos respeitar o outro na sua condição de ser humano, diferente de nós, que saibamos respeitar todas as crenças, que todas as crenças são importantes. A melhor religião é aquela que transforma o homem para um homem de bem, para um homem melhor. É aquela que conforta o ser humano, né? Que a gente saiba conviver com todos, não querendo impor só o nosso modo de pensar. É que a gente ainda traz um homem velho, todos nós trazemos um homem velho dentro de nós, que às vezes ele tenta ressurgir do passado, mas aí nós temos os ensinos espíritas, sobretudo o Evangelho de Jesus, os exemplos do Cristo. Olha que bênção nós doarmos fluidos salutares sem saber. Se eu estou me transformando moralmente, se eu estou procurando ser cada dia melhor, quem ganha mais sou eu mesmo, pois eu vou ser feliz. Gente, e para a felicidade nós precisamos de tão pouco. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Nós devemos orar muito pelos médiuns, como vimos, os médiuns são almas arrependidas, os médiuns não são santos, almas evoluídas. São pessoas necessitadas. Nós não devemos endeusar os médiuns, seja quem for, porque faz fenômenos, né? Produz fenômenos, devemos orar por eles. Saibamos incentivar a obra, mas tenhamos cuidado com os elogios, né? Com o endeusamento. Todos nós, independente de ser médio ostensivo ou não, a vaidade é o caminho da derrota do médium, é o caminho de todos aqueles que querem fazer com que o médium apague a sua luz, que ele caia. E o médium é mais suscetível de errar, de falir novamente. Lembrei da obra Os Mensageiros, de André Luiz, que trata lá de muitos irmãos que faliram no plano espiritual. Eles estão se reorganizando, vendo as suas falhas, para voltarem novamente como médiuns, muitos médiuns, oradores, né? Nós espíritas, estamos falando de nós, né? Tarefeiros da doutrina, e mostra lá como erraram. Uma grande maioria na vaidade, no orgulho, no egoísmo, no ciúme, no sexo, não é? E ele termina assim: aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Queridos irmãos, está no nosso tempo que nos foi pedido, e mais uma vez queremos agradecer a oportunidade e espero de coração que a gente tenha não deixado tanta informação, né, mas que as informações, que nós não falamos tudo, nossa, não temos essa pretensão da importância da mediunidade gratuita, né?
mas que a gente possa ter deixado algum material para todos nós refletirmos na importância de nos melhorarmos, acima de tudo, como seres humanos. E médiuns, sobretudo. Imagina nós espíritas se nós cobrássemos por palestras que realizamos, por passe que aplicamos, por entidade que doutrinamos, que esclarecemos, né? A nomenclatura como queira ser usada, não é por aí. Então, queridos irmãos, de coração, mais uma vez, agradeço a direção da casa, ao Ricardo Gomes pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos falando com todos. O envolvimento espiritual que nos abraça nesse momento é fabuloso. Eu só tenho que agradecer e pedir por todos vocês, queridos irmãos, e pedir por todos os tarefeiros do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, por todas as tarefas, e em especial pelo momento também pelos médiuns. Vamos pedir por todos então, né? Todos somos médiuns, mas pelos médiuns ostensivos. Que Jesus os envolva, que os mentores espirituais estejam junto de todos vocês, que aquele irmão que ainda não é vinculado a nenhuma casa espírita, que possa estar nesse momento nos vendo de sua casa, de seu lar, que o seu lar também seja invadido pela luz de Jesus, pelo seu evangelho de amor. É o que desejamos. Desejamos toda essa felicidade, toda essa luz, toda essa energia para todos vocês que nos assistem, para toda a humanidade, e assim em prece, vamos agradecer esse momento. Obrigado, Jesus querido, e espiritualidade amiga, mentora do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, e acima de tudo, Deus, pela oportunidade que estamos tendo de falar de algo tão importante, de falar da doutrina espírita, de falar de renovação moral, de falar de reforma íntima, de falar de algo natural que todos nós temos, que é a mediunidade. Jesus querido, ampara-nos a todos os médiuns, todos os irmãos espíritas, todos os irmãos católicos, umbandistas, todas as casas religiosas onde te buscam em espírito e verdade, Senhor, todos os irmãos que nos assistem. Mas te agradecemos, Senhor, pelo envolvimento que estamos recebendo da espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, pelo momento que passamos dessa aprovação coletiva, e te pedimos, Jesus, que tu envolvas, Mestre querido, a todos os dirigentes de todas as nações, Senhor, para o melhor combate desse inimigo comum, que não é um inimigo físico, não é uma nação, mas é um vírus, é um companheiro que veio nos mostrar que devemos não só olhar para o nosso umbigo e que todos somos iguais, Senhor. Que as nações e os governantes recebam o teu pensamento divino como grande condutor da nossa terra, dessa nave. Que todos recebam, Senhor, a melhor forma, sobretudo aqueles que estão na conquista da vacina, Senhor Jesus. Que não vejam somente o lado material monetário, mas que vejam almas, que vejam resgates, que vejam famílias em luto, que ainda não compreendem a vida futura, Jesus, que ainda não compreendem o teu evangelho de amor, que ainda não entendem que a vida continua, Senhor. Ampara esses, Jesus. Ampara mais uma vez o pessoal da saúde que tanto precisa, o pessoal de frente. Ampara
toda a economia que no momento volta na maioria das cidades. Mas também ampara aqueles outros que estão desencarnando de outras doenças. Ampara os familiares enlutados do lado de cá, no plano material, mas também ampara os que estão desencarnando. Que esses irmãos possam ser recebidos pela espiritualidade superior, Senhor. E aqueles que ainda se colocam na posição de nossos adversários, que a tua luz, Jesus, também invada seus corações, Senhor. Muito obrigado por tudo e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima vez.